Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A sexta-feira chegou, a sexta-feira da santidade. Temos dedicado mensagens durante várias semanas ao tema da santidade. E hoje continuamos pensando sobre os casais santificados para servir. Já temos falado sobre desafios que os casados enfrentam procurando manter a santidade, mas hoje a mensagem é positiva. Uma perspectiva de algo bom que nós podemos buscar em nossa vida, servindo a Deus e servindo aos outros. Esse princípio de serviço é fundamental para o servo do Senhor. Jesus enfatizou isso em Mateus capítulo 20, onde ele respondeu à ambição egoísta de alguns discípulos com estas palavras. Versículo 26, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não deve nos surpreender que outros autores no Novo Testamento frisaram o mesmo princípio da responsabilidade de servir. Quando chegamos à carta aos Romanos, escrita por Paulo, ele frisou esta responsabilidade, dizendo que nós devemos ser servos da justiça. Capítulo 6 de Romanos, versículos 18 e 19, Paulo disse, e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Serviço, justiça, santificação. Tudo no mesmo contexto. E Paulo oferece algumas orientações práticas sobre a santidade e o serviço necessário como pessoas santas. Quando ele diz no capítulo 12, versículo 11, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. E outras instruções dele nesse mesmo contexto. No versículo 10 do capítulo 12, ele disse, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Uma atitude de exaltar os outros e não a nós mesmos. Versículo 13, no mesmo capítulo 12, ele acrescenta mais estas palavras. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Mais uma maneira de servir aos outros. Também o servo do Senhor precisa servir a família. Eu quero agora frisar algumas coisas que Paulo também falou em Efésios, quando ele falou de relações familiares. Em Efésios capítulo 5, ele introduz esse texto com estas palavras gerais. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse princípio deve governar o comportamento da esposa em relação ao marido, do marido em relação à esposa, dos filhos em relação aos pais e dos pais em relação aos filhos. Vamos observar isso nos versículos que seguem. Versículo 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Agora, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Versículo 33. Ele diz, no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. E no capítulo 6, ele fala sobre pais e filhos. Versículo 1 do capítulo 6, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. E versículo 4, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Em todos esses casos,
É necessário servir. A esposa serve o marido serve a esposa. Filhos servem aos pais, pais servem aos filhos. E assim aprendemos a importância de serviço na família, como já temos visto em termos mais gerais do nosso serviço aos outros. Casais precisam se focar no serviço. Significa não ficar concentrando no espelho do egoísmo, preocupados conosco. E nem focalizar principalmente a relação dos dois, só procurando cultivar o próprio casamento. Aí nós vamos observar todos os defeitos do outro se ficarmos todo o tempo focando esse relacionamento. Os casais bem-sucedidos e os mais alegres são aqueles que servem um do lado do outro, olhando para fora, para as oportunidades de servir aos outros. É uma fórmula para o sucesso no casamento. Quero sugerir algumas dicas práticas para contribuir à nossa santificação no casamento. Primeiro, devemos entender e aceitar a vontade de Deus para o casamento. Não adianta ficar brigando com Deus. Ele determinou o que é o casamento. Um homem, uma mulher, para a vida toda. Vamos respeitar isso e assim tomar um passo enorme para o sucesso do nosso casamento. E precisamos rejeitar as falsas doutrinas que desrespeitam a palavra de Deus. Já comentamos sobre isso em um dos episódios anteriores. Enfrentamos muitas tentações nesse mundo e precisamos resistir às tentações. Como já consideramos especialmente a grande tentação, a sensualidade, imoralidade, adultério. Precisamos resistir a essas tentativas do diabo de destruir o servo do Senhor. E, do lado positivo, devemos aprender como servir a Deus e como servir aos outros. Porque assim, nós vamos ser casados, santificados, dedicados em nosso serviço ao Senhor. Vamos partir para as perguntas do dia? A pergunta de ontem: quando Deus chamou Moisés para subir a Monte Sinai, como foi a aparência da glória do Senhor? Alternativas: A, arco-íris; B, fogo consumidor; C, ouro polido; ou D, diamantes brilhantes. Qualquer uma dessas possibilidades poderia representar a beleza e a glória do Senhor, mas a resposta certa: fogo consumidor, como ele diz em Êxodo capítulo 24, versículo 17. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E a pergunta de hoje: quem foi o sucessor do governador Félix? Alternativas: A, Cláudio Lísias; B, Pôncio Pilatos; C, Pórcio Festo; ou D, Lúcio Pompeu. A resposta certa no final do episódio 478. Independente de você ser solteiro ou casado, homem, mulher, jovem, idoso, busque a santidade na sua vida. Vamos ser santos, porque Deus é santo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.